A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que estão assistindo esse vídeo. Quero, nesse momento, deixar aqui uma meditação para a nossa vida, a meditação vinda da Palavra de Deus, que é algo mais importante que nós temos, porque através da Palavra de Deus nós podemos conhecer esse Deus. Então, convido você a meditar um pouco comigo. Eu vou ler para você aqui os versículos que se encontram no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, versículo 14 até o versículo 18, que diz assim a palavra de Deus. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede no mar, porque eles eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o 18, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Essa palavra aqui, ela está narrando o início do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Após João ter sido preso, ele vai para a Galiléia e inicia o seu ministério. E ele começa a chamar os seus discípulos. Simão e o seu irmão André estavam pescando, jogando rede, e estavam junto com o seu pai. Mas, como está escrito aí no versículo 17, ele diz: disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus, chamando aqueles homens, ele falou, e tanto Simão como Pedro ouviu a voz de Jesus. Hoje não é diferente. Jesus está falando mediante a sua palavra, que está neste livro sagrado. Jesus, ele continua a falar, porque ele continua a chamar seus discípulos. Ele chama a mim, ele chama a você ainda hoje. E Jesus está falando. Assim como aqueles homens ouviram a voz de Jesus, nós hoje também precisamos estar atentos para ouvir a voz de Jesus, ouvir aquilo que Jesus tem para dizer para nós. E através da sua palavra nós podemos ouvir a voz de Jesus, porque a Bíblia diz lá em Romanos 10 que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a atitude daqueles homens foi que eles ouviram. Jesus falou e eles ouviram. Nós hoje precisamos também ouvir a voz de Jesus. E segue-se o versículo dizendo que Jesus disse: vinde após mim, ou em algumas traduções diz: segue-me. Jesus, ele falou com aqueles homens e disse: segue-me. Nós não devemos apenas ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, porque nós podemos ir em uma igreja e ouvir a mensagem do pastor pregando mediante a palavra de Deus, mas só ouvir não é necessário. Jesus, ele está dizendo aqui que segue-me, fazendo um chamado àqueles homens. Simão e o seu irmão André, eles ouviram Jesus e começaram a seguir Jesus Cristo. Eu e você também, além de ouvir a voz de Jesus Cristo, precisamos seguir a Ele, procurar fazer a vontade de Jesus. Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo. Então nós precisamos imitar a Jesus, seguir a Jesus conforme tudo aquilo que ele fez e conforme tudo aquilo que ele nos mostrou. E o versículo finaliza dizendo que ele dizendo que eu farei de vocês pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens. Jesus Cristo, ele está falando.
Jesus Cristo, Ele está nos chamando. E Jesus Cristo está querendo fazer uma transformação na nossa vida. Ele transformou a vida daqueles homens de meros pescadores de peixes para serem pescadores de homens. Eles passaram a ser discípulos de Jesus, eles passaram a pregar a mensagem de Jesus, o Evangelho, as boas novas. E hoje não é diferente. Jesus Cristo está nos chamando para uma transformação. Ele não quer mais que nós sejamos meros pecadores, mas que sejamos pescadores de homens. Porque a partir do momento que nós ouvimos a voz de Jesus, nós começamos a segui-lo, porque Ele é o exemplo, nós passamos a fazer aquilo que Ele faz, a falar tudo aquilo que Ele fala, a buscar a ser obediente a todas as ordenanças dEle. Nós começamos a professar esse Jesus Cristo, nós começamos a fazer conforme Jesus Cristo. Nós também seremos exemplos, nós seremos discípulos de Jesus, passaremos a ser vistos como cristãos, seguidores, discípulos, aqueles que querem imitar a Jesus. E com isso, até mesmo com a nossa própria vida, nós vamos ser ministros de Deus. Com o nosso exemplo, nós vamos passar a ser ministros de Jesus Cristo. E com isso nós vamos estar pescando almas para Jesus. Passamos a ser pescadores de homens para o reino de Jesus Cristo. E no versículo 15, quando ele diz que Jesus Cristo, depois que João havia sido preso, Jesus Cristo começa a sua mensagem trazendo uma palavra de arrependimento, porque era chegado o reino de Deus. Esse reino está cada vez mais próximo. A consumação das coisas está próxima, porque Jesus Cristo, Ele veio, mas Ele prometeu que assim quando Ele estivesse no céu, junto ao Pai, Ele iria voltar para buscar os seus. E através da palavra, com tudo aquilo que Jesus e Deus Pai mostrou na palavra, a palavra está se cumprindo e essa volta de Jesus está cada vez mais próxima. Então Jesus Cristo está voltando, não mais como aquele que veio para perdoar pecados. Ele não vai vir mais como aquele que andou em cima de um jumento. Jesus Cristo vai vir num esplendor. Ele vai descer do céu com um grande esplendor e muita glória. Ele vem para julgar aqueles que é dele. Ele busca e coloca no céu, faz grandes soldados para essa guerra final, porque ele vai vir para destruir Satanás e aqueles que o seguem. O julgamento final é este. Nós precisamos tomar essa decisão, assim como esses discípulos tomaram. Eles ouviram a voz de Jesus, estes discípulos seguiram a Jesus Cristo e esses discípulos passaram a ser exemplos de vida, porque eles passaram a pescar homens, ser pescadores de homens, e assim continua até hoje. Jesus Cristo está chamando homens para serem pescadores de almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe através dessa palavra. Medita, leia a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite e te arrepende, porque essa foi a mensagem de Jesus. Se arrepende dos teus pecados, se entrega, se prostra diante de Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho que nos conduz à salvação. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Amém.